Eu acho que um dos meios mais interessantes, mais fáceis de vocês entenderem o nível de picaretagem a que o yoga chegou é sempre olhar para o passado. Você só consegue entender o presente de forma realmente consistente, de uma forma mais profunda, quando você o contrasta com alguma coisa que você conhece, ou que você tem condições de conhecer sem muita margem para confusão. Essa superfície de contraste é o próprio passado do yoga. E aí não tem jeito, né? Você tem que pegar os ensinamentos dos mestres, vocês têm que pegar as escrituras, vocês têm que pegar o conhecimento tradicional, as tradições como elas têm sido perpetuadas ao longo dos séculos, e colocar isso do lado, né, junto do que tem sido feito atualmente. Isso é muito mais fácil do que parece. Porque, por exemplo, se você pega uma escritura como os Yoga Sutras, que é a escritura fundamental do yoga, né? A escritura mais importante. Todo mundo que estuda yoga estuda os Yoga Sutras. Mesmo quem não faz curso de formação, mas que tem interesse em avançar um pouquinho mais, além da simples prática cotidiana, pega os Yoga Sutras e lê os Yoga Sutras. Mas, curiosamente, essas pessoas não usam a escritura, a leitura, o estudo, como essa superfície de contraste para entender melhor o que elas mesmas estão fazendo. Existe uma desconexão muito grande entre o que as pessoas praticam e o que as pessoas estudam. Né? Essas pessoas não unem essas duas coisas. Né? E isso eu vejo acontecendo com muita frequência. Quase como se fossem aspectos de duas coisas diferentes, e não aspectos de uma mesma coisa. No caso dos Yoga Sutras, por exemplo, eu vejo que as pessoas estudam, leem o texto, mas não trazem isso para a prática. Eu sinceramente não sei por que isso acontece, talvez a única explicação plausível seja realmente a falta de orientação. Ou seja, os próprios professores que orientam essas pessoas não realizam essa conexão entre aquilo que é lido, aquilo que é estudado e aquilo que é praticado. Porque se fizessem isso, perceberiam coisas que são muito óbvias e muito fáceis de entender. Uma delas, por exemplo, o fato simples de que os Yoga Sutras são uma escritura que contém 196 versos, alguns contam como 195, mas enfim, isso aí não é importante neste momento. Numa escritura que contém 196 versos, vocês encontram 3 versos que falam de asanas. E o que a gente mais vê por aí é o yoga associado à prática de asanas. Em outras palavras, a visão moderna, a visão contemporânea, é de que o yoga é uma prática que corresponde a menos de 2% daquilo que o yoga é na verdade. Considerando que os Yoga Sutras são de fato o texto que fundamenta o yoga, que estabelece o que o yoga é. E esse texto que estabelece o que o yoga é está dizendo que asana corresponde a 2% do que o yoga é. E ao mesmo tempo você tem sistemas inteiros hoje em dia, você tem uma ideia popular, né? Ou seja, o entendimento popular do yoga é que o yoga é fazer postura. Será que ninguém percebe isso? Ninguém percebe como isso é estranho, para dizer o mínimo? Porque para mim não é só estranho, para mim é picaretagem. Isso é conduzir as pessoas ao erro. Isso é ensinar o yoga da forma errada. É ensinar o que o yoga não é. Se você pega um fragmento
que corresponde a menos de 2% de um certo objeto, e você diz que aquele fragmento é aquele objeto, você está enganando as pessoas. E é isso que acontece hoje em dia. Os professores pegam esse 1,5%, para ser mais exato, né? Quando eu digo menos de 2%, deixa eu ser um pouco mais exato. É 1,5%. Né? Pega 3 versos, divide por 196, você vai ter ali, arredondando, dá 1,5%. Então esses professores pegam esse 1,5% do que o Patanjali ensina como sendo o yoga e dizem, olha, esse 1,5% é o yoga. E só ensinam esse 1,5%. E o que é pior, nem ensinam direito. Porque se você for pegar a prática de asanas, ou pelo menos a prática daquilo que esses professores chamam de asana, nessas escolas, vocês vão ver que aquilo nem prática de asana é. Porque asana, vamos ser bem claros aqui, né? A prática de asanas não é explicada nos Yoga Sutras. Se vocês pegarem as escrituras tântricas, como por exemplo Hatha Yoga Pradipika, o Gheranda Samhita, vocês vão encontrar explicações um pouquinho melhores a respeito de asanas. Mas ali também, nessas escrituras, que nem são as escrituras mais importantes do Hatha Yoga, mesmo nessas escrituras que são um pouquinho mais, talvez um pouquinho mais recheadas de informações sobre asanas, nem nessas escrituras existe o esgotamento do que é o asana, a explicação plena do que é o asana, de como se faz o asana. Basicamente porque essa explicação vem do mestre. Essa explicação vem da tradição. E é evidente que os professores que ensinam asana nas escolas de yoga, nos videozinhos de rede social, esses professores, eles nunca tiveram acesso a um mestre de yoga. Primeira coisa. Segundo, esses professores não têm interesse no ensinamento tradicional. Terceiro, esses professores têm interesse em atrair pessoas que querem qualquer coisa menos aquilo que o yoga realmente oferece. O que o yoga oferece? Samadhi, meditação profunda. E todas as técnicas que são propostas no yoga são técnicas para meditar. Se você não quer meditar, não faça yoga. O yoga não é para você. Ah, mas o yoga me deixa com o corpo um pouco mais definido, eu consegui emagrecer, eu fiquei mais flexível, eu fiquei mais calminho. Legal. Não tem nada de yoga aí. Isso não é o yoga. Ou seja, o que tem sido oferecido é alguma coisa que não é o yoga e que não tem relação com aquilo que o yoga é para os mestres. Não tem relação com aquilo que está nos Yoga Sutras. Sistemas inteiros que se baseiam, pelo menos declaradamente, né? Sistemas inteiros que se baseiam em asanas sequer ensinam asanas. E o que mais me impressiona é que quase ninguém percebe isso. Quem percebe isso acha que, ok, acontece. É verdade. Mas vamos fazer o quê? E continuam ensinando as mesmas porcarias. Continuam enganando as pessoas, dizendo que aquilo é aula de asana, dizendo que aquilo é aula de yoga, dizendo que aquilo é a tradição, dizendo que aquilo é a prática milenar do yoga, quando não é. O que eu quero dizer aqui, um parênteses aqui, eu estou me repetindo, né, porque eu já tratei desse assunto algumas vezes. Na verdade, este canal foi aberto com vídeos que falavam um pouco dessas coisas, talvez não nesse tom, mas eu estou me repetindo aqui por quê? Porque eu vejo isso acontecendo ainda. Mesmo as pessoas que enxergam esse problema
cruzam os braços e continuam a fazer o que sempre fizeram. E acham que isso é uma situação normal. Não é. Não é normal você ter uma tradição meditativa que é espremida, retorcida, empacotada para virar uma aulinha de ginástica.